síndrome de aspiração meconial. Tudo bem? Lembrar que o líquido meconial, a presença do líquido meconial é fator fundamental para ter síndrome de aspiração meconial, certo? Mas nem todo recém-nascido com líquido meconial vai ter síndrome de aspiração meconial, tudo bem? Então, o líquido meconial, ele está presente em 4 a 22% dos nascimentos, né? Chegando a quase metade quando a gente avalia os maiores iguais a 42 semanas, tá certo? E 3 a 12% dos recém-nascidos que apresentam líquido amniótico meconial vão apresentar síndrome de aspiração meconial. 20% deles nascem com má vitalidade e 1/3 desses necessita de intubação e ventilação mecânica. E desses, 5 a 12% morrem, tudo bem? Então, a síndrome de aspiração meconial, ela está associada a condições críticas neonatais, recém-nascidos com asfixia, né, encefalopatia hipóxica isquêmica. Então, é um quadro extremamente grave, quando é para ser grave, certo? Tudo bem? 10%, a síndrome de aspiração meconial corresponde a 10% de distúrbio respiratório no período neonatal. Bom, então, o que é o mecônio, né? Então, o mecônio é a primeira evacuação do recém-nascido. Então, essa primeira evacuação, ela permanece no intestino e geralmente a saída é no primeiro dia de vida. Ele é aquele material preto, esverdeado, escuro, ele é estéril, inodoro, ele é bem pegajoso, parece uma graxa, e ele é composto de água, células de descamação da pele e do intestino, de secreções gastrointestinais, bile, suprapancreático, muco, lanugem, vernix, enfim, um monte de coisa, inclusive o fluido amniótico também, tá? Quando o recém-nascido apresenta evacuação, né, a liberação do mecônio, até por volta da 12ª semana de gestação, geralmente não acontece nada, porque o peristaltismo nesse momento é muito ineficaz. Então, muito raro ter a liberação. Nos prematuros também é raro, mas geralmente quando acontece está associada a sepse, principalmente por listéria. E a liberação do mecônio intraútero é um marcador de estresse fetal, principalmente a hipóxia e a acidose intraútero, tudo bem? Então, é sim um sinal de alerta, né? Porque quando acontece em prematuros, pode ser uma sepse, e quando acontece nos recém-nascidos a termo ou pós-termo, pode ser um sinal de asfixia, tudo bem? Então, é um sinal de alerta. E os fatores de risco para ter líquido amniótico meconial, então, é a insuficiência placentária, né? A hipertensão, a pré-eclâmpsia materna, o oligoâmio, as infecções, bolsa rota prolongada, corioamnionites, febre materna intraparto, o abuso de substâncias como nicotina, cocaína. E os fatores de risco para ter a síndrome de aspiração meconial é aquele mecônio bem espesso, a presença da cardiotoco alterada, acidose fetal, a cesárea, né, a necessidade de cesariana, e a intubação ao nascer e os baixos scores de Apgar, principalmente no 5º e no 10º minutos. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Por que o recém-nascido evacua, né? Libera o mecônio intraútero. Então, o maior estímulo são condições de estresse, como asfixia, inflamação, infecção. Essas situações, elas aumentam o peristaltismo intestinal e promovem o relaxamento do esfíncter anal, com liberação desse mecônio intraútero. Essas condições de estresse também estimulam o GASP intraútero, com aspiração desse mecônio. Então, é esse mecônio que o recém-nascido aspira dentro da barriga da mãe, em quantidade, que vai levar
essa síndrome de aspiração meconial, e não aquele tantinho de mecônio que estava na traqueia, né, quando o bebê nasce, né? Então, geralmente, o bebê com síndrome de aspiração meconial, ele já vinha aspirando mecônio intraútero. E por isso que no programa de reanimação neonatal, a gente não faz mais a laringoscopia sobre a visualização direta para a expiração traqueal do mecônio. Se o recém-nascido com líquido amniótico meconial nasce com má vitalidade, a gente começa habitualmente fazendo a VPP com a máscara e o ambu, tudo bem? Certo? Ou o ventilador mecânico manual em T, se for o caso. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Bom, e o que faz o mecônio, né, no pulmão? Ele pode obstruir via aérea, levando tanto a atelectasias, né, quando o ar não consegue entrar de jeito nenhum, mas também pode promover hiperinsuflação, daquele ar que entra e não consegue sair. Ele leva inflamação e lesão epitelial, levando uma pneumonite, uma inativação do surfactante por todo esse processo inflamatório e por substâncias contidas no mecônio que inativam esse surfactante. Pode promover escape de ar por conta dessa hiperinsuflação pulmonar e desse pulmão extremamente heterogêneo sendo ventilado. 15 a 20% da síndrome de aspiração meconial está associado à hipertensão pulmonar persistente, o que aumenta a gravidade do quadro desse recém-nascido. E pode promover, por conta de toda essa inflamação, uma infecção bacteriana secundária, né? Então, síndrome de aspiração meconial não é igual ao antibiótico. Esse recém-nascido, ele é mais grave, ele tem uma chance maior de ter infecção pulmonar secundária, né? Até porque provavelmente ele vai estar numa UTI, ele vai estar entubado, ele vai estar em ventilação mecânica, ele vai estar com acesso, então ele tem múltiplos fatores de risco de infecção também. Bom, então, geralmente é um recém-nascido a termo ou pós-termo que evolui com distúrbio respiratório e tem na história a presença de líquido amniótico meconial, tá? Quais são os sintomas, né, mais específicos dessa síndrome de aspiração meconial? Geralmente é um recém-nascido com asfixia ou uma encefalopatia hipóxica isquêmica, né? Então, tem uma história bem marcada disso, né, de fatores de risco perinatais de hipóxia. O raio-x tem um padrão heterogêneo e por conta da retenção e persuflação pulmonar, esse também é um bebê que pode ter o tórax em barril no exame físico. Tem uma piora progressiva nas primeiras horas. Pode ter uma cianose, uma taquipneia importante e um desconforto respiratório grave. E quando esse recém-nascido tem uma hipoxemia muito grave, né, e refratária ao oxigênio, a gente vai suspeitar de hipertensão pulmonar persistente, que ocorre quando há uma falha na adaptação pós-natal, uma falha nessa oxigenação pós-natal, porque lembra quando no comecinho da aula que a gente falou, quando o bebê nasce, ele tem que respirar, essa entrada de ar promove uma entrada de oxigênio com a liberação do nosso maior vasodilatador pulmonar, que é o óxido nítrico. Então, se não tem essa respiração inicial, se esse bebê nasceu com uma vitalidade, né? Ele não chorou, não respirou ao nascer, muito provavelmente não houve essa oxigenação inicial necessária para liberação de óxido nítrico e vasodilatação pulmonar. Então, pode ter sim uma hipertensão pulmonar persistente e nesses casos a realização do ecocardiograma é muito valioso, tá? E para a gente classificar a gravidade desse desconforto respiratório, a gente pode usar o índice de oxigenação, a partir dessa fórmula aqui, né, e com uma gasometria pré-ductal.
tudo bem? Porque nesses casos de hipertensão pulmonar e nesses casos graves de distúrbio respiratório, pode ter uma alteração da saturação pré e pós-ductal. Então, a gente vai classificar o distúrbio respiratório como leve, né? Se o índice de oxigenação for menor que 15, moderado se for de 15 a 25, grave se for 25 a 40 e muito grave se for maior que 40, tá certo? Bom, e esse é o raio-x da síndrome de aspiração meconial. Tá vendo que é um raio-x horroroso, extremamente heterogêneo, com áreas de atelectasias, áreas de consolidação, áreas de hiperinsuflação pulmonar. Então, um monte de broncograma aéreo, né? Então, imagina ventilar um pulmão assim, que tem áreas que você não pode dar muita pressão, muito volume, que ela pode levar a uma síndrome de escape de ar, um pneumotórax, e áreas que, se você dá menos, ele vai atelectasiar. Então, é muito difícil e desafiador conduzir esses casos graves. E aí, aqui também o ultrassom, ele ajuda muito, né? Porque aqui também ele vai ter padrão B, lembra que é um processo inflamatório, com edema, vai mostrar consolidações intersticiais, pode mostrar telectasias, e aqui, na verdade, está mostrando a evolução da síndrome de aspiração meconial. Olha como que estava o ultrassom, né? Cheio de linha B, e aí, com a resolução do quadro, olha como aparece, então, as linhas A e melhoram o exame também, tá certo? Bom, qual que é a conduta inicial, então, na síndrome de aspiração meconial? É suporte também. Manter o oxigênio, oferecer oxigênio e terapia para manter a saturação maior que 90. Então, esse bebê não pode manter em hipoxemia, porque a hipoxemia pode manter a vasoconstrição pulmonar, o que vai piorar a hipertensão pulmonar persistente, tá certo? Mas também esse bebê não precisa saturar 100%, né? Porque saturar 100%, além de promover lesão de órgão-alvo, como a retina, com a retinopatia da prematuridade, liberação de radicais livres, inflamação pulmonar, com o broncopulmonar. Gente, esqueci o nome, mas eu vou lembrar. Com a lesão pulmonar mais crônica, certo? Então, e a saturação 100% também pode inibir a ação do óxido nítrico. Então, não ajuda, tudo bem? Então, lembra da saturação alvo 92 a 94%. Bom, suporte ventilatório, né? Nos casos da hipoxemia refratária, só O2, às vezes precisa dar, né? Uma ventilação não invasiva, ou nesses casos, intubar mesmo, quando não melhora a saturação, quando o CO2 persiste alto e o desconforto respiratório não melhora ou piora. Na síndrome de aspiração meconial, às vezes pode dar o surfactante, porque ela está associada à inativação do surfactante, então oferecer o surfactante exógeno pode ajudar. Óxido nítrico inalatório também, nos casos de hipertensão pulmonar persistente. E a manipulação mínima ajuda muito, porque esse recém-nascido com pulmão extremamente acometido e com hipertensão pulmonar, ele pode ter uma reatividade pulmonar maior. Então, qualquer barulho em excesso, qualquer estímulo em excesso pode desencadear uma hipoxemia. E aí, cada crise de hipoxemia que esse recém-nascido tem prolonga também a história da evolução pulmonar dele e a gravidade dele também. E, em alguns casos, principalmente quando a síndrome de aspiração meconial está associada à hipertensão pulmonar persistente grave, há necessidade de um suporte cardiovascular também. Ah, lembrei aqui, né? A displasia bronco-pulmonar, né? É outra causa aí do excesso de oxigênio nesses recém-nascidos. Bom, e as complicações, então, a encefalopatia hipóxica isquêmica, né, está associada em quase metade desses recém-nascidos com síndrome de aspiração meconial.
A disfunção miocárdica, porque imagina o que acontece aqui, né? Lembra que a resistência vascular pulmonar intraútera é extremamente alta e ela precisa cair para que o sangue vá para o pulmão e aí, consequentemente, esse sangue do pulmão vai para o ventrículo esquerdo, o que vai promover um débito cardíaco. Então, se essa pressão pulmonar está extremamente alta, não vai sangue para o pulmão, consequentemente, não vai sangue para o ventrículo esquerdo, e aí atrapalha muito o débito cardíaco desse recém-nascido. Então, pode levar também a choque, a hipertensão pulmonar, essa hiperreatividade brônquica que eu falei, né? E por isso justifica a manipulação mínima desses bebês, com coordenação entre a equipe dos cuidados. Então, todo mundo examina de uma vez, todos os procedimentos acontecem de uma vez só, né? E pode estar associado também à anormalidade de neurodesenvolvimento, né? Principalmente por conta da possibilidade da encefalopatia hipóxica isquêmica, de uma hipóxia persistente e uma alteração cardiovascular. Por isso, da importância, né? Porque essa é uma entidade extremamente evitável se a gente melhora a assistência perinatal dessa mãe e desse recém-nascido. Tudo bem? Acho que era isso que eu tinha para falar.